Fala, meu povo. Depois de quase 2 meses, né, sem trazer nada aqui, eu tô de volta. Primeiro eu queria agradecer pelas visualizações de 2023, né? Quem curtiu, quem compartilhou, quem comentou. E desejar a todo mundo um feliz 2024, né? Um feliz ano novo. Estou aqui no início, dia 7 de janeiro, gravando o primeiro vídeo do ano. Espero de muitos aí que eu possa gravar. Então, vamos ao que interessa. Deixe seu like, compartilhe, se você gostar, mande para alguém, comente e tudo aquilo que vocês já sabem aqui, né? Bem, hoje eu vou trazer o meu entendimento sobre uma frase que foi muito dita nos anos anteriores e ainda hoje é muito utilizada, que é a abolição da família. A maioria das pessoas que usam essa frase, elas nem sabem de onde vem, né? Mas ela é retirada de um texto, né, de um texto panfletário de Karl Marx e Friedrich Engels, que é o Manifesto do Partido Comunista. Ele foi escrito lá em 1848. E é daí que sai vários bordões, né? Que a direita costuma usar, os conservadores e etc. Que é que o comunismo ele quer acabar com a família. E algumas pessoas vão acrescentar que o comunismo quer acabar com a família tradicional brasileira e blá, 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 blá. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Isso aí que vocês devem ter ouvido muito pela internet nos anos passados e hoje ainda tem muito. Em primeiro lugar, será que precisa da ajuda dos comunistas para acabar com a família? Né? E segundo, que família é essa? Né? Que família é essa que eles dizem que queremos acabar? E que família é essa que Marx fala lá no Manifesto Comunista? E é um pouco disso que eu vou trazer hoje. E antes da gente entrar propriamente aqui na minha interpretação, eu acho que é necessário a gente entender algumas coisas, né? Explicar algumas questões que são fundamentais para o entendimento da frase em si. Que o Manifesto do Partido Comunista ele foi escrito em alemão, depois traduzido para outras línguas diversas. E no original, em alemão, ele tem uma palavra que é muito utilizada na filosofia hegeliana, né? E Karl Marx, né, o tio Carlinhos, ele era um hegeliano. Essa palavra, ela é Aufhebung, né? Eu não sei se eu estou pronunciando certo, isso é tudo em alemão que eu sei hoje, né? Não vou repetir, ela vai aparecer aqui em algum lugar. Essa palavra, ela é interessante porque ela tem significados diferentes e contraditórios ao mesmo tempo, né? Então, ela pode significar, ao mesmo tempo, negar, conservar, elevar, né? Suspender, supra-assumir e superar, né? Ou seja, uma palavra aí que tem diversos significados, que às vezes em uma tradução ela pode trazer uma interpretação ou outra. Então, o entendimento dessa palavra é tão importante para a filosofia hegeliana que, se vocês pesquisarem aí, vocês verão que tem diversos trabalhos e artigos tratando só dessa palavra e do entendimento dela dentro da filosofia hegeliana, né? E ela também é utilizada na filosofia marxista. Então, é muito importante entender o significado dessa palavra, como ela é utilizada, para se entender essa questão da palavra abolição da família, que é usada ali no Manifesto Comunista. Algumas traduções em português vão usar a palavra abolição, né? Na tradução da Boitempo, que é a que eu tenho, é a que eu costumo usar normalmente, ela usa a palavra supressão, né? Eu prefiro a palavra superação nesse sentido, mas aí todas no final iriam levar ao mesmo lugar, né? Só uma questão de tradução. E ainda falando de palavras, né, e significados, a própria palavra família, ela é derivada de um sentido totalmente diferente do que estamos habituados a imaginar e entender, né? A origem da palavra família, né, etimologicamente falando, ela vem do latim, famulus, que significa escravo e servo doméstico no caso, né? Por quê? Porque a família greco-romana, ela era formada por um patriarca, né, e seus famulos, né, esposa, filho, servos livres ou escravos, né, ou seja, pessoas que estavam sobre um domínio, sobre uma proteção, né, que pertenciam ao mesmo senhor, né. Então é daí que se origina a nossa palavra família, desse sentido aí.
Mas essa ideia, né, essa ideia de uma família diferente da formação que nós estamos habituados, normalmente ela não surge simplesmente com Marx, né? Por exemplo, Platão, no seu diálogo A República, ele vai falar sobre uma sociedade onde os filhos e filhas eles não seriam criados e educados pelos pais, né? E sim pelo Estado. Aí você guarda essa informação que mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso também, trazendo para os dias atuais, né? E isso seria uma quebra dos padrões familiares da época, né? E aí, dando um salto temporal aqui, já 40 anos depois do Manifesto Comunista, Engels vai escrever A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesse livro ele vai fazer algumas análises sobre um texto de um antropólogo, esqueci o nome dele agora, mas vou botar aqui em algum lugar. Esse antropólogo ele vai analisar tribos ali da América do Norte e vai perceber que as formações familiares ali daquelas tribos, elas não eram as mesmas formações familiares do que se tinha acostumado lá na Europa, né? Eram formações familiares diferentes. E a gente vai ter na sociedade vários tipos de formações familiares diferentes do que o que nós estamos habituados, né? Então, Engels vai dizer o seguinte sobre essa situação. Somos transpostos aqui a uma série de formas de família que contradizem diretamente a forma que até agora se costumava admitir como a única válida. E aí, tendo como base essa pequena contextualização, é importante ressaltar que no século XIX, as famílias burguesas, elas eram constituídas pelo capital, né? Elas se juntavam para aumentar o capital. As mulheres eram vistas como propriedade, muitas vezes eram obrigadas a casar para salvar o capital do pai, e por aí vai. A mulher, de fato, era tratada como algum tipo de propriedade privada, né? Mais para frente, a gente vai ver o que é que o manifesto fala sobre isso, né? O que é que Karl Marx vai escrever sobre essa situação. Ainda assim, no século XIX também, as mulheres já estavam lutando pelos seus direitos, né? O feminismo não é coisa de agora, né? Não é uma coisa moderna. Se você pegar lá desde a Revolução Francesa, já tinha algumas mulheres lutando por alguns direitos. Eu posso falar disso depois, tem um livro, inclusive, muito interessante sobre a participação das mulheres na Revolução Francesa e na luta pelos seus direitos e tudo mais, né? Então, seria bom também lerem sobre as sufragistas, caso queiram, né? E os movimentos feministas. Enquanto isso, né, as famílias das classes mais baixas estavam reservadas ao direito de trabalhar, né? Eles só tinham o direito de trabalhar, de servir e tinham a sua prole, né, os seus filhos, que é daí que vem o proletariado, para oferecer. E aí, pessoal, tendo tudo isso em mente, né, o significado das palavras, o contexto histórico, entender o que Marx e Engels queriam dizer com superação da família, na minha concepção, é a parte mais fácil, né? Quando a frase ela é tirada do contexto e quando você não sabe o que aquilo quer dizer, a frase é o que ela quer dizer, ponto, né? Quando se usa a abolição da família, se eu falo só isso, não tem nenhum tipo de explicação, não tem nenhum tipo de contexto, nada. A frase é o que ela quer dizer. E é como normalmente ela é utilizada. Porém, uma vez que ela é lida, né, que ela é entendida dentro do seu contexto, dentro do contexto do Manifesto Comunista, dentro do contexto do seu tempo e dentro da filosofia, na minha visão, é simples entender o que Marx queria dizer, né? Eles falavam de acabar com a ideia de família burguesa que existia naquela época, né? Sobre a sua supressão, sobre a sua superação, né? Na forma que nós conhecíamos, que nós conhecemos, né? Na visão deles, o modelo de família burguesa vai desaparecer naturalmente com o fim do capital. E aí é necessário entender isso porque as nossas constituições sociais, família, Estado, governo, elas são constituições históricas, né? E se a gente pegar através da história, essas formações, né, sociais, elas vão sendo superadas, elas vão sendo suprimidas, né? Elas vão sendo muitas vezes abolidas, né? Em muitos países hoje, por exemplo, não existe um regime monarquista, né? Então, aquele sistema foi abolido, né? Ao exemplo das famílias lá antropológicas que Engels faz o estudo, na origem da família, da propriedade privada do Estado, aqueles tipos de família de tribos indígenas não existem mais normalmente, né? Salvo algumas tribos que ainda vivem ao seu modo. Mas hoje, o tipo de família que nós conhecemos é um. E ela pode ser, sim, superado, pode ser supra-sumido, seja lá o que for. Para Marx e para muitos outros, né, a família em sua plenitude, ela só existe para a burguesia, né? Aquela família bonitinha de propaganda de margarina,
que acorda de manhã, toma café junto, feliz e tal. Aquela família ali, ela só existe para a burguesia, né? A família do proletário, a família do trabalhador, ela não se enquadra nesses mesmos moldes e padrões, né? Padrões esses que eram e são, né, ditados pela classe dominante, né? Até hoje é assim. Quem dita os nossos padrões sociais é uma classe dominante. Marx, ainda no Manifesto Comunista, ele vai dizer que a família burguesa ela está fundada e afundada no capital. E se complementa com a ausência forçada da existência da família dos trabalhadores, né? Portanto, se esse complemento desaparece, né, se essa não existência da família do proletário desaparece, o modelo de família burguesa, né, que é essa família bonitinha que eu falei, ela desapareceria junto, né? De forma simples, para a família burguesa existir, para aquela família felizinha existir, é necessário a inexistência da família do proletariado. Em dado momento, Marx e Engels, não sei se por ironia ou se por conhecer muito bem a sociedade da sua época, né, eles vão dizer que para o burguês a mulher era visto como uma propriedade privada. Logo, quando os comunistas falavam em tomar, né, a propriedade privada, tomar os meios de produção, para o burguês ele achava que os comunistas iriam tomar também suas mulheres. E aí ele vai dizer que talvez a grande preocupação não era em dividir, né, em si, era em dividir com uma classe inferior, com a classe operária, porque de acordo com Marx e Engels aqui, esses burgueses eles já se corneavam entre si. E ele vai dizer o seguinte: Para o burguês, sua mulher nada mais é que um instrumento de produção. Ouvindo dizer que os instrumentos de produção serão explorados em comum, conclui naturalmente que haverá comunidades de mulheres. Não imagina que se trata precisamente de arrancar a mulher de seu papel atual de simples instrumento de produção. Mas os burgueses, não contentes em terem à sua disposição as mulheres e as filhas dos proletários, sem falar da prostituição oficial, têm singular prazer em cornearem-se uns aos outros. Um outro ponto que eu enxergo aqui é que os padrões da família burguesa, né, eram muito pautados por uma questão moral, né, muito mais moral do que uma questão social. E hoje em dia, sim. E na verdade, hoje em dia, a nossa sociedade ela tem se pautado muito mais por questões morais do que por questões sociais. Por quê? Falando lá de trás, né, as traições já existiam, prostituição já existia, homossexualidade ela já existia, né? Tudo que se diz hoje está acabando com a família já existia, porém tudo era mantido em sigilo, né? Porque era muito mais importante a questão da moralidade que aquelas pessoas passavam, né? A imagem que aquelas famílias passavam era muito mais importante isso para a sociedade do que qualquer outra coisa. Todo o resto das coisas que se diziam está acabando com a família já existia assim como existe hoje. Só que nós temos uma questão moral que é muito mais importante para que nós possamos passar para a sociedade. E aí aqui, de novo, eu vou dar um outro salto temporal, tá? Para continuar falando do mesmo assunto. 72 anos depois da publicação do Manifesto Comunista, o debate da família no comunismo ainda existia, né? Em 1920, Alexandra Kollontai ela vai publicar um texto, O Comunismo e a Família, né? Ela tem alguns escritos sobre sexualidade, sobre família, e eu vou colocar aqui na tela alguns livros que ela já escreveu, alguns textos, né? Nesse livro, Comunismo e Família, Alexandra ela vai fazer algumas observações, né, de como eram as famílias antes e após a Revolução Russa, né? Ela vai ressaltar a importância do papel da mulher e como essa situação das famílias ali naquele entrecapitalismo ali, né? Porque na Revolução Russa, pouco tempo depois, foi abolida a propriedade privada. E aí, logo na introdução, né, do seu texto, a Kollontai ela vai trazer questionamentos, né? Se manterá a família em um Estado comunista? Persistirá da mesma forma atual? São essas questões que atormentam nesse momento a mulher trabalhadora e os seus companheiros, os homens. Eu particularmente digo que sim, né, que a família vai existir, mas muito provavelmente não da mesma forma que nós conhecemos. A Kollontai ainda vai argumentar que não é o comunismo que quer acabar com as famílias, né? E sim o capitalismo que contribui para o fim das famílias, até como nós conhecemos hoje, né? Foi também o capitalismo e sua forma de produção que fez com que a mulher tivesse que sair no meio familiar para ir trabalhar nas fábricas. Por quê? Porque
o homem apenas ele não conseguiria mais suprir financeiramente a família. Então, a mulher e o homem tinham que trabalhar para prover toda a família e tudo que ela precisava, até mesmo para os filhos, educação e etc. Eu tenho uma pequena crítica, né, ao texto da Alexandra, porque, dada a sua época e a época que foi escrito tudo mais, para mim ela tem uma visão muito da mulher como cuidadora do lar ainda, né, naturalmente, e dos filhos e do marido, etc. E tem muito mais a visão do homem como um mantenedor econômico e de segurança e tudo mais que a gente sabe que foi construído durante todo esse tempo, né. Mas isso não tira a importância de pontos centrais aqui do texto dela. Então vai ter um trecho do texto da Kollontai que eu acho que que sintetiza muito a ideia dela, né? E o que ela quer passar ali, que é o seguinte. Quanto mais se estende o trabalho assalariado da mulher, e aqui eu vou tomar a liberdade de acrescentar o do homem também, mais aumenta a decomposição da família. Que vida familiar pode haver onde o homem e a mulher trabalham na fábrica em seções diferentes? Se a mulher não dispõe nem sequer de tempo necessário para preparar uma comida razoavelmente boa para os seus filhos. Que vida familiar pode ser a de uma família em que o pai e a mãe passam fora de casa a maior parte de 24 horas do dia, voltados a um duro trabalho que os impede de dedicar uns poucos minutos aos seus filhos? Eu não sei quantos de vocês tiveram a percepção nesse trecho do texto da Kollontai, mas isso diz muito sobre o dia de hoje também, né? Isso é um texto lá do início do século XX, né? Então, acusar os comunistas de estarem causando a destruição da família não faz muito sentido, né? Uma vez que somos nós que queremos, de alguma forma, de algum modo, né, amenizar o distanciamento, amenizar a dissolução da família, né? Desse convívio familiar, né? Devido aos novos modos de produção e da sociedade e tudo mais, quantos pais e mães, né, que têm algum tipo de condição financeira boa ou razoável, né, quantos pais e mães colocam seus filhos em escola de tempo integral, né, e à noite mal tem energia para ficar alguns minutos com seus filhos? Isso hoje em dia é normal. É normal. A primeira coisa que o pai faz quando a criança já tem uma certa idade é procurar uma escola integral. Por quê? Porque normalmente, né, em famílias que os dois trabalham, a mãe sai de manhã, o pai sai de manhã e o filho ou vai ficar com algum parente ou vai para a escola de tempo integral. Essas condições, como eu falei, muitas vezes só são possíveis com longa jornada de trabalho, né? Isso é uma formação familiar? O que a Kollontai pergunta, isso é uma formação familiar, né? Onde o filho ele tem um mínimo de contato com os pais, né? O pai sai de manhã, a mãe sai de manhã e só de noite se vem, às vezes não tem muita energia ali para brincar, para dar atenção ao filho e etc, né? E ainda que com alguns vários privilégios, essas famílias, né, que têm condições financeiras, elas também são prejudicadas por esses modos de produção, pelo modo capitalista que se tem hoje de viver, né? Algumas raras exceções, né, e aí já são pessoas com poder aquisitivo muito maior, né? Essas pessoas não precisam sair de fato para trabalhar de alguma forma, né? E tem um tempo ali a mais para estar com sua família. E aí, me voltando para o outro lado, né? Já em relação aos trabalhadores, né, que não têm essa mesma condição financeira, é muito pior a situação, né? Quando não tem uma assistência familiar próxima, né, seus filhos ficam por conta própria, dependendo da idade, né? Após a jornada da escola, principalmente, porque hoje em dia não temos uma escola de período integral, né? Então, se o menino está de manhã, de tarde, à noite ele está livre e vice-versa, né? E à noite se repete a situação dos pais não terem tempo para os filhos, né? E muitas vezes é comum a gente ver a questão como o círculo familiar auxilia nessa parte, né? Porque muitas vezes uma avó que cuida do filho, hoje em dia é normal isso, é uma tia e por aí vai, que sempre está ali de alguma forma cuidando dessas crianças. E aí ainda nesse ponto, né, a gente vai ter um outro exemplo, né, que são as mães que trabalham para sustentar seus filhos, cuidando dos filhos de outras mães, né, para que essas possam ter alguns minutos, às vezes com seus filhos, ou alguns minutos para elas mesmas, né? Porque muitas vezes ali a babá, ou seja lá como se chama hoje, eu não sei, ela está cuidando da criança enquanto a mãe está fazendo uma outra coisa, né? Às vezes a mãe está até trabalhando justamente para pagar essa babá. Enquanto essa mãe que está ali trabalhando, cuidando do filho de outra pessoa, ou cuidando da casa de outra pessoa, a sua casa mesmo, sua família mesmo, ela está relegada o dia inteiro. E por último aqui, eu queria trazer a citação do livro A Origem da Família e da Propriedade Privada, né,
e do Estado de Engels, que ele vai utilizar as palavras lá do antropólogo, né? É o Lewis Morgan. A família é um elemento ativo. Ela nunca é estacionária, mas avança de uma forma inferior para uma forma superior, à proporção que a sociedade evolui de um estágio mais baixo para um estágio mais elevado. Então, a família ela vai evoluindo, né? E ainda que tenha um sistema de parentesco definido por questões de costume, a família ela vai crescer para além desses parentescos, né? Pai, mãe, irmão, irmã, sobrinhos, primos e etc. E aí, para concluir, né, trazendo para os dias atuais, olhe ao redor do seu convívio, da sua vida, né? Quantas famílias, sejam elas quais forem, né, burguesas ou proletárias, tanto faz, quantas dessas famílias vivem ou sobrevivem nos moldes padrões do século XIX, né? Quantas ainda tem um homem como único provedor financeiro? Quase nenhuma, né? Salvo algumas exceções, né? E aí eu vou mais fundo. Quantas ainda tem a figura masculina presente, né? Quantas famílias você conhece que o pai não está mais ali presente de alguma forma? Seja por uma separação ou por um abandono parental, isso interfere nessa mesma questão. E a ideia central aqui, final, é que esses padrões, os padrões lá do século XVIII, do século XIX e do século XX, inclusive, eles vêm sendo quebrados, né? Eles são quebrados com o tempo, né? Muitos deles graças a direitos conquistados pelas mulheres, né? E a gente pode dizer que a família está acabando? Não, né? A formação da família ela vem avançando junto com o tempo, que é o que eu falei. As formações sociais elas vão avançando, sendo superadas, sendo suprimidas com o tempo, né? A concepção de família hoje, ela vai além de molde dos séculos passados, né? E vai evoluindo, né, para os séculos futuros. Bem, espero que tenha ficado claro aqui o meu entendimento do que Marx e Engels queria dizer ali no Manifesto Comunista sobre a abolição da família ou sobre a superação da família, que é como eu falei, que eu prefiro a palavra superação, né? Todo esse contexto das palavras, o contexto histórico e etc. Então, assim, queremos sim acabar com a família, mas com os padrões familiares, né? Com os padrões de família que nós conhecemos hoje em dia. Isso quer dizer que a família em si vai acabar? Essa formação, esse núcleo familiar que nós conhecemos vai acabar? Não. Vai continuar sendo uma formação social, a família, né? Mas não com os mesmos padrões que nós entendemos e que vem mudando durante o tempo, vem evoluindo e vai sendo sempre superado para um outro estágio. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com alguém, comente, seja lá se for para criticar ou para discordar da minha ideia, tanto faz. E muito obrigado, até a próxima.